Isso. Nessa estufa, a gente tem 2 sensores. O sensor azul, ele mostra a umidade e a temperatura da terra. E tem o segundo sensor, ele está debaixo da terra. Esse segundo sensor, ele mostra a umidade da terra. Quando a terra está molhada, acima de 50%, essa luz verde ela acende. E quando está abaixo de 50%, aparece uma luz vermelha. E é tudo jogado aqui para o computador. O solo, por exemplo, aqui ó, solo úmido. Aí aparece 91% molhado, mostra a temperatura e a umidade do ar. Aí tem esse sistema de irrigação que serve para ajudar na irrigação das plantas, pingando por gotinha para ajudar. E porque a alface ela não pode ficar muito molhada, senão ela pode apodrecer e tal. Aí a gente faz uma combinação para ter um bom desenvolvimento tanto da alface quanto de outras plantas. Primeiramente, muito obrigado, Marquinhos, pela oportunidade. Hoje eu vim apresentar o projeto que eu e meus amigos desenvolvemos para a Feira de Robótica da Escola Estadual Manuel Agostinho Ferreira. O projeto que a gente colocou o nome de Volare Via, que é uma frase em italiano que significa voando longe, é o drone Aerosmith. É um drone que a gente conseguiu fazer em 2 meses. Foi um processo que foi um pouco complicado, porque a questão das peças sempre estavam quebrando e a gente sempre estava contando um com o outro para ajudar. A gente precisou, o meu pai ajudou muito, inclusive. Sem ele, eu acho que a gente não ia conseguir fazer esse projeto. E cada amigo meu, no total são 10 membros do grupo, cada um teve uma participação crucial para o projeto, cada um teve sua importância. A questão, a gente tem uma apresentação aqui com QR Code, que tem uma nuvem no Google Drive, com vários arquivos mostrando vídeos dele voando na prática e algumas fotos também do processo criativo. Mas aí sobre o drone. Bom, os componentes que a gente utilizou foram para a base. A gente reaproveitou o material do kit de robótica fornecido pela escola. Foram alguns partes de plástico, que é um plástico muito bom, que ele é resistente, que ele é mais rígido e ele é leve. Então ele caiu como uma luva pra gente. E a gente também conseguiu 4 motores de 3.7 volts, que rodam a 40.000 RPM. As hélices são para girar no sentido horário e anti-horário. E uma placa de rádio. E também, claro, né, o controle de brinquedo, que é compatível com a nossa placa. Aqui, um momento, tem essa ilustração que eu fiz do controle para mostrar como ele funciona. A gente tem aqui o analógico esquerdo, que ele controla a força dos motores, e o direito, que tem a direção faz o flip, e, é claro, o botão de liga e desliga dele. Bom, como que ele funciona a princípio? A placa ela tem uma antena que recebe a onda de rádio que o controle manda. A gente consegue sincronizar ela, né? Aqui, ele tem esse interruptor aqui, a gente liga. E a gente executa um comando de sincronização. Mas ele só conecta no chão, não consegue conectar na mão. Não, a gente não vai fazer voar, não. A gente liga o controle. A gente, com o analógico esquerdo, a gente desliza ele para cima, para baixo. Quando os motores, as LEDs param de piscar, significa que ele está conectado. Agora eu vou ligar só um pouquinho, só para mostrar aqui para vocês. Ali no caso, ele tem esses LEDs. Os LEDs azuis, eles são a área frontal do drone. E os vermelhos, a área de trás, né? Posterior. Ele tem um motor dominante, que é algo normal para a configuração dele. Que é esse camarada aqui. Ele faz o drone um pouco para a esquerda. Então a gente usa esse controle aqui. Vou desligar aqui para não ter o risco de ferir a mão do meu companheiro. A gente usa ele aqui para meio que como um ponto de ancoragem, né? Para fazer ele para o direcionamento correto. Sobre o processo criativo, como eu citei anteriormente, a gente tinha reunido o grupo no dia 6 de março. Nossa ideia inicial era um avião de papelão, só que meu pai, ele sugeriu um drone. E eu até aderi à ideia porque o drone é uma coisa que tem mais a ver com a feira de robótica, que é algo mais mecatrônico. Então a gente foi adaptando. O nosso primeiro protótipo foi uma hélice de helicóptero de brinquedo. Eu tenho um desenho dela aqui. Meu amigo pega aqui, eu já vou explicando aqui.
A gente testou ela primeiro com Arduino, a gente até fez ali, foi nossa ideia inicial, era criar ele com Arduino. A gente conectou, mas não deu muito certo. Aqui a ilustração da hélice, a gente conseguiu fazer ela voar. Mas o Arduino ele se mostrou ineficiente para conseguir mandar a corrente para todos os motores alimentares do jeito que precisava. Então, de última hora, a gente conseguiu trocar por aquela placa de rádio e aí deu tudo certo. Só que aí, às vezes ele ia quebrando, a gente ia ter que soldar e remontar as partes. Sobre a funcionalidade do drone, para o nosso drone, o Aerosmith, a gente teve a funcionalidade de combate à dengue. Aqui eu criei essa HQ para ilustrar como seria isso. Que aqui mostra ele indo num local, cobrindo uma área aérea, né, pelo céu. Ele reconhece um ponto de... um ninho, né, no caso, onde teria essas larvas de mosquito da dengue, né, Aedes aegypti, e conseguiria neutralizar, pulverizando remédio e evitar com que essas larvas chegassem na fase adulta. Seria uma campanha que seria mais barata para fiscalização, até porque, como a gente está enfrentando uma epidemia de dengue atualmente, é uma ideia que a gente teve para tentar ajudar nessa questão, né, que até a nossa região sofre um pouco com isso. Então, em suma, nosso projeto é esse. A gente tem uns panfletos ali com QR Code que disponibiliza uma nuvem, como eu falei, né, que mostra os vídeos. E esse é o nosso drone, né, um drone simples, não foi muito complicado de fazer, ele quebrou várias vezes e que tem essa utilidade que a gente plantou nele, mas um drone pode ter várias utilidades dependendo do que o usuário precisa. O nosso projeto ele é meio que um fliperama baseado nos fliperamas que você encontrava em locais como bares, comércio antigamente, na época por volta de nos anos 90 e nos anos 2000. O nosso projeto, no que ele consiste? Ele consiste numa telinha reutilizada de um tablet e no caso ela tinha quebrado. Aí essa telinha, no caso, a gente reaproveitou a parte do vídeo dela, que ela funciona. Já a questão do touch não funciona, e por isso que a gente adaptou ela. A questão, no caso, para ela funcionar, a gente teve que arrumar uma placa que suportava o HDMI. Já na placa principal desse projeto, é um Raspberry Pi, tipo um Arduino, só que uma versão melhorada. Ele tem um processador que possibilita mostrar a imagem, tem também a entrada de cartão e também tem a entrada USB até de internet e a cabo HDMI, né, para mostrar a imagem. Depois, no caso, a gente tem a caixinha de som, que é uma caixinha de som de computador antigo, que a gente desmontou ela e conseguiu adaptar ela aí dentro, nesse espaço aqui. Aí, eu poderia dizer que no caso é um fliperama, mas ele não é só um fliperama, ele tem outras funções, que é como acessar a internet, que aliás ele tem suporte para Bluetooth e Wi-Fi. Também, caso você queira conectar um cabo internet, você consegue. E no caso, você consegue acessar a internet por ele, você consegue assistir um vídeo, assistir um filme, ouvir uma música. Ou seja, ele é meio que multifunções. Você consegue até fazer dele um próprio computador, conectando um mouse e um teclado aqui e instalando os devidos componentes, né, para funcionar um computador. Você consegue fazer isso. Então, aqui a gente fez um carrinho de irrigação. Ele é totalmente automático, ele dispensa a mão de obra humana para estar ali dirigindo ele e até mesmo supervisionando. Não precisa ter nenhum tipo de ação humana perto dele, porque ele tem um sensor de proximidade que a gente vai usar o celular como se fosse um muro, por exemplo. Esse muro, com esse sensor de proximidade, ele iria conseguir detectar que tem uma barreira na frente dele. Infelizmente, a nossa placa, ela estragou hoje, ela queimou como de muitos outros meninos aqui, mas antes dela queimar, a gente chegou a testar, ele voltava uma distância mais ou menos de uns 15 centímetros, que dava para ele via que ele podia passar, né, porque ele consegue detectar. Ele vinha reto assim, quando ele chegava nessa certa distância, ele fazia a curva e seguia por um caminho livre. E a utilidade dele, a gente pensou muito no meio agrícola, né? Aqui na nossa região a gente tem muita lavoura, muitas hortas, seja de tomate, alface.
a gente mexe muito com roça aqui na região de Manhuaçu. Então a gente pensou nesse carrinho de irrigação para ele estar ali irrigando sozinho, sem estar precisando do dono da lavoura ou da horta estar ali perto. Ele pode ser usado também como um pulverizador, pode ser usado para bater o remédio, né? O remédio que é muito tóxico ali para o ser humano, que, né, pode causar várias doenças, seja respiratórias, seja na pele, causa muitas doenças. Então, ele estaria tirando esse risco para a saúde do ser humano. Normalmente são os homens que desempenham esse trabalho na roça, não iriam precisar desempenhar. O carrinho iria conseguir ali bater o remédio, bater o Roundup, desde que seja algo líquido ou gasoso, ele conseguiria estar fazendo tudo ali na roça, dispensando ali o ser humano para estar supervisionando ele e fazendo ele funcionar, né? Que no caso seria dirigindo e desempenhando tudo que tinha que desempenhar. Não precisa, ele desempenha tudo sozinho. Pessoal, a Feira de Robótica da Emanuel Agostinho está na sua segunda edição, né? Foi um trabalho que a gente vem fazendo desde o ano passado com os itinerários formativos, e a escola tem o prazer de hoje apresentar para a comunidade esse trabalho dos alunos, agradecendo aos professores que desempenharam ao longo desse início, né, do ano, esse trabalho em relação à pesquisa, à inovação dos projetos em relação a isso. O grupo que conseguir primeiro lugar hoje, ele vai então participar da FERTES lá em Manhuaçu, que é a feira regional da Superintendência de Manhuaçu, que é realmente a feira regional, né, de toda a Superintendência de Manhuaçu. Então a gente agradece a comunidade que veio hoje, né, em nome da escola, agradecer aos pais que estão aqui, muitas pessoas participando e, claro, os alunos e professores que desempenharam e estão apresentando hoje esse trabalho muito importante. Agradecer você também, Marquinhos, pela visita, por fazer esse trabalho com a gente, tá bom? Muito obrigado, Francisco, aí, pelas suas palavras.